Vamos agora para o questionário 4 da unidade Expoentes, Radicais e Notação Científica. Iniciar o teste. Vamos lá. Selecione a expressão equivalente. Então a gente tem, ele está pedindo para escolher apenas uma resposta, né? Aqui a gente tem x a menos 3 vezes y a 3, né, elevado a 3. Tudo isso, né, esse produto de potências aqui elevado a menos 7. Tá bom? Então vamos lá para o nosso rascunho, não é? Vamos lá. Ó. A gente tem x a menos 3 vezes y a 3, né, a terceira. Tudo isso elevado a menos 7. Quanto dá? Esta é a pergunta. Então veja, ó, eu já falei dessa propriedade antes, né? Aqui a gente tem uma potência de um produto. Então basta que eu faça o produto das potências, né? Então isso vai ficar assim, ó. O produto, vou colocar aqui, ó, o produto das potências. Que potências? Eu vou pegar o menos 7 e vou aplicar essa potência no x a menos 3. Então vai ficar assim, ó, x a menos 3 elevado à potência menos 7. E aqui eu preciso pegar o menos 7 e elevar, não é? E aplicar essa potência aqui ao y à terceira. Então, o y à terceira ficará elevado ao menos 7. Só que ao fazer isso, eu fico com duas potências de potências, né? Ó o parênteses. Então, como é que eu faço para resolver isso aqui? Eu mantenho a base e multiplico os expoentes, não é? Então, como é que fica essa multiplicação? Menos com menos dá mais. 3 vezes 7 dá 21. Então, isso aqui dá 21 positivo, vezes. Aqui, parênteses. Então, eu tenho uma potência de uma potência. Então, eu repito a base lá de dentro e multiplico os expoentes, né? O 3, ele é positivo ou negativo? Quando não tem nada, ele é positivo, né? Então, é o mais 3 vezes o menos 7. Mais vezes menos dá menos. 3 vezes 7 dá 21. Então, a gente tem x elevado a 21 vezes y elevado a menos 21. Vamos procurar? Olha ele aqui, ó. Certo? Ok. Próxima pergunta. Quais expressões são equivalentes a 2 à quinta dividido por 6 à quinta? Então vamos lá para o nosso rascunho. A gente quer reescrever isso aqui, certo? 2 à quinta dividido por 6 à quinta, ok? Legal. Então vamos lá. Aqui, não é, para a gente reescrever esse quociente de potências, né, de uma outra forma, eu vou usar esta propriedade aqui. Olha só. Vamos ver se vocês lembram dela. Não é? Quando eu tenho olha só, uma potência de um quociente, olha só, do A dividido pelo B, não é? De um quociente, isso é a mesma coisa que o quociente das potências. Ok. Quociente das potências. Então, aqui, daqui para cá,
eu vou olhar para esta propriedade aqui, para esta igualdade, e vou aplicá-la no sentido contrário, né? Da direita para a esquerda. Ó, daqui para cá, certo? Uma vez que o expoente é o mesmo, em cima e embaixo, certo? Então vamos ficar assim, ó. Aplicando ao contrário aí essa propriedade, a gente vai ficar com isso aqui, certo? Então, apliquei esta propriedade aqui da direita para a esquerda. Saí daqui e cheguei nisso. São iguais. Tá bom. Aí você dá uma olhadinha lá, não é? Nas respostas. Bem, ele está pedindo duas respostas. Aqui vamos escrever de todas as formas que nós conseguimos para encontrar essas duas respostas aqui que ele está querendo. Bom, a gente pode simplificar esta fração aqui dentro. Não podemos? Dividimos por 2 em cima e embaixo. Isso aqui vai dar 1/3. Certo? 1/3. Ok? Aí você dá uma olhadinha lá. Nas respostas tem o 1/3 elevado a 5? Não. Não tem 1/3 elevado a 5. Então, vamos continuar. Tá bom. Agora, eu vou usar a mesma propriedade aqui, ó, no sentido convencional, aqui, ó, da esquerda para a direita. Isso daqui é a mesma coisa aqui, ó. Isso aqui eu tenho uma potência de um quociente. Então, fica o quociente das potências. Tá bom. Acontece que 1 elevado a 5 é 1. Cá entre nós, 1 elevado a qualquer coisa é 1, né? 1 elevado a 1000 é 1, 1 elevado a 7 é 1, 1 elevado a 10 é 1, 1 elevado a 5 é 1 também, né? E aqui a gente fica com o 3 à quinta. Tá bom, então veja que tudo isso é igual, hein? Ó, tudo isso é igual. Isso é igual a isso, que é igual a isso, tá? Até chegar aqui. Aí vamos dar uma olhadinha lá se tem o 1 dividido por 3 à quinta. Ainda não encontramos. Tá certo. Então, vamos pensar assim, ó. Como eu tenho aqui, isso aqui é um quociente, né? Eu tenho o 1 em cima e 3 elevado a 5 embaixo. Você concorda comigo que isso daqui é a mesma coisa que 3 elevado a 0 dividido por 3 elevado a quinta? Porque você viu que qualquer número elevado a 0 dá 1, não é? Tá certo. Então, agora aqui a gente vai usar uma outra propriedade. Deixa eu apagar essa daqui para a gente poder escrever, continuar a igualdade aqui, né? Ó, vamos continuar a igualdade. Então veja, não se perca, hein? Ó, todas essas formas aqui são iguais. Então aqui a gente tem um quociente de potências de mesma base, né? A base é o 3. Então, a gente mantém a base, pega o expoente de cima e subtrai o expoente de baixo. Então, isso aqui fica 3 elevado a menos 5. Certo? Isso daqui é igual a isso, que é igual a 3 elevado a menos 5. Tá? Como isso daqui eu já falei detalhadamente nos outros vídeos, eu não estou me aprofundando tanto, eu só estou aplicando. Tá bom? Então tá. Então 3 elevado a menos 5. Tem essa resposta aqui? Tem. Encontramos uma. Ok. Precisamos encontrar a outra, né? Precisamos encontrar a outra resposta. Legal. Então vamos pensar assim, ó. Deixa eu circular
esta resposta aqui, né, que essa resposta é importante porque circular não, né? Marcar porque isso aqui não é um círculo, né? Porque essa resposta está presente lá, é uma das respostas que o exercício pede. Agora, vamos pensar assim, ó, vamos partir aqui do princípio de novo. Ó, você concorda comigo que 2 à quinta dividido por 6 à quinta é a mesma coisa que 2 à quinta vezes 1 dividido por 6 à quinta? Não é? Porque no produto, não é, de frações, você não vai multiplicar em cima, multiplicar embaixo e vai dar a mesma coisa que estava antes? Não é? Então, tá certo. Agora, veja, esse aqui eu vou repetir, 2 à quinta. Vou repetir. Vezes quem? Agora eu preciso escrever esse aqui de outra forma. Olha para isso aqui, ó. O que eu fiz? Não é? Eu peguei. Então, ó, olha para isso aqui, 1 dividido por 6 à quinta. E olha para o que eu fiz quando eu cheguei aqui, ó. Certo? Eu peguei, escrevi. Vamos fazer um rascunho aqui, ó. Rascunho, não é? Ó, 1, daqui a pouco eu apago esse rascunho. 1 dividido por 6 à quinta é a mesma coisa que 6 elevado a 0 dividido por 6 à quinta. É o que eu fiz com o 3 aqui, ó. Mesma coisa. Que é a mesma coisa que, ó, aqui eu tenho um quociente de potências de mesma base. Isso é a mesma coisa de pegar, manter a base e subtrair os expoentes. Ó. 0 menos 5, sempre o expoente de cima menos o de baixo. Né? Então, ó, 1 dividido por 6 à quinta é 6 a menos 5. Então, isso aqui, ó, é o 6 a menos 5. Certo? Então, na prática, né, para você ficar ágil em resolver seus exercícios do ensino médio, né, tanto esses aqui do módulo de nivelamento, né, como os do ensino médio, né, na prática você tem que ter isso em mente. Ó. Imagina que você tem assim, ó, rascunho, tá? Vou fazer em vermelho aqui porque isso aqui é rascunho. Imagina que você tem assim, ó, A elevado a 2 vezes B elevado a menos 3 vezes C elevado a 5. Não é? Tudo isso daqui, eu vou colocar o 1 aqui embaixo, né, que não altera nada. Na prática, né, isso funciona da seguinte forma. Ó, se você precisar passar essa potência aqui para baixo, você passa e troca o sinal do expoente. E continua o que está lá em cima. Entendeu? Então, se você precisar passar esse cara aqui para baixo, então o que você faz? Você copia o restante, ó, copia o que sobrar e passa essa potência aqui para baixo, só que ao passar você troca o sinal do expoente. Isso é na prática, gente. Tá? É a aplicação desta propriedade aqui, ó, passar daqui para cá, daqui para cá, ó, que eu fiz 2 vezes, detalhadamente para você. Então, assim, é para você fazer, aplicar a propriedade de uma maneira técnica, sem ficar pensando muito uma vez que você já conhece. Né? Então, se você for passar uma potência para baixo, ou se você for pegar ela de baixo e passar para cima, é a mesma coisa. Tá? Ó, isso aqui é igual a isso. Se você precisar passar esse a menos 2 para cima, que ele vai continuar multiplicando o C a quinta e o B a menos 3, você passa. Só que você tem que lembrar de trocar o expoente dele. Tá? Então, isso aqui é a parte prática aí para você. Tá bom? Então, com isso,
Vamos ver se tem esta expressão lá na resposta. 2 à quinta vezes 6 a menos 5. Ó, 2 à quinta vezes o 6 a menos 5. Tem. Então, isso aqui também é igual a isso aqui, ó. Tá vendo? Se a gente tivesse a técnica desde o começo, ó, o 6 à quinta passa para cima multiplicando o 2 à quinta, trocando o sinal do 5. Tá? Só isso. Então, assim, encontramos as duas respostas, vamos verificar, ok. Aqui, selecione a expressão equivalente, não é? Potência de um produto. Tá, escolha uma resposta apenas. Então, como é que vai ficar? Vamos para o nosso rascunho lá. Vamos escrever aqui 9 à sexta, deixa eu trocar de cor aqui. 9 à sexta vezes 7 a menos 9, 7 a menos 9. Tudo isso elevado a menos 4. É igual a quanto? Bom, aqui a gente tem uma potência de um produto, não é? Então, isso é a mesma coisa que o produto das potências. Então, eu aplico a potência menos 4 no 9 à sexta e também aplico a potência menos 4 no 7 a menos 9. Certo? Isso aqui é menos 4. Deixa eu escrever direitinho aqui. Menos 4. Para não haver dúvidas. Agora eu tenho potência de potência. Então o que eu faço? Mantenho a base e multiplico os expoentes. Aqui eu tenho potência de potência, então eu mantenho a base e multiplico os expoentes, né? Menos vezes menos dá mais, 4 vezes 9 dá 36. Então a gente tem 9 a menos 24 vezes 7 a 36. Tem isso? Isso aqui, o 24 está positivo, ó, não é? E a resposta é 9 a menos 24. Então não é essa. Certo? Então como é que a gente faz aqui, ó? Lembra como eu já expliquei, né, essa propriedade incansavelmente durante os exercícios anteriores desse teste? Eu vou só fazer o que eu expliquei por último, né? Ó. Só vou fazer, eu vou manter o 7 lá em cima, ó, o 7 a 36, e quando eu pego o 9 a menos 24 e passo ele aqui para baixo, ó, eu troco o sinal do expoente. Tá? É claro que aqui tem propriedade, né, gente? Só que essa propriedade eu já fiz, acho que umas 3 vezes detalhadamente nos exercícios anteriores. Tá bom? Então, volte lá e veja o que está acontecendo. Tá? Então, isso aqui é 7 a 36 dividido por 9 a 24. Olha lá. Tá? Nesse item aqui. Ele quer só uma resposta, então é só ela. Tá bom? Vamos lá. Quais expressões são equivalentes a 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5 vezes 1/5? Bom, quantas vezes o 1/5 está sendo multiplicado por ele mesmo? 1, 2, 3, 4. Então é 1/5 a quarta, certo? Então vamos para o nosso rascunho. 1/5 a quarta. Então ficou assim, ó. 1/5 elevado a 4. Bom, ele quer duas respostas, certo? Tá bom. Então, como é que vai ficar? Se eu pensar nessa resposta aqui, olha só. 5 a menos 2, tudo isso elevado a 2. Isso aqui é potência de potência, certo? Então,
eu vou manter a base, ó, vamos analisar as alternativas. Não é? Ao invés de ficar escrevendo tudo que é possível aqui, que eu já fiz em exercícios anteriores, dessa forma. Né? Desse teste aqui ainda. Então agora eu vou analisar as respostas. Olha só. Uma das respostas é 5 a menos 2 elevado a 2. Isso é o quê? Potência de potência. Mantenho a base, multiplico os expoentes. Certo? Isso é a mesma coisa que, ó, o 5 a menos 4 está em cima. Então eu vou jogar ele para baixo, trocando o sinal do expoente. Certo? É a mesma coisa que está aqui, ó. Isso daqui é a mesma coisa que 1 a quarta dividido por 5 a quarta. Só que 1 a quarta é 1. 5 a quarta é o próprio 5 a quarta. É igual. Então, essa é uma das respostas. Aqui eu tenho potência de potência. Ó, outra alternativa, hein? Estou analisando as alternativas. Então, aqui eu tenho o 5 a menos 4 elevado a zero. Certo? Só que qualquer coisa elevada a zero dá 1. Então, essa está errada. Porque eu tenho que chegar nisso aqui, ou algo equivalente. Certo? Essa daqui, bom, aqui eu tenho um quociente de potências de mesma base, não é? Ó, eu tenho 5 a primeira dividido por 5 a quarta. Isso aqui eu mantenho a base e subtraio os expoentes, o de cima menos o de baixo. Então vai dar 5 a menos 3, que é a mesma coisa que 1 dividido por 5 a 3. Ó, peguei o 5 a menos 3, passei aqui para baixo com o sinal trocado. Não é a mesma coisa que isso. Então você já sabe que é a última, né? Porque se você sabe que essas duas não é e você já marcou uma, mas vamos verificar, né? 5 ao quadrado vezes 5 a menos 6. Deixa eu apagar aqui o que a gente já sabe, né? Então vamos analisar a última alternativa. Ó, tá certo. A última alternativa é o seguinte: 5 ao quadrado vezes o 5 a menos 6. Bom, isso aqui pode ser visto de muitas formas, né? Uma delas é produto de potências de mesma base. O que eu faço? Mantenho a base e multiplico. Não, nada disso. Multiplicar é potência de potência. Aqui eu somo os expoentes, tá? Então, quanto que é 2 menos 6? Isso dá menos 4. Certo? E 5 elevado a menos 4 é a mesma coisa que, ó, se eu passar isso aqui para baixo, né, vai ficar o 1 em cima e o 5 a quarta embaixo. De novo, volto a dizer, essa propriedade eu já expliquei detalhadamente antes de te mostrar a parte técnica aqui, a parte mecânica de você fazer essas coisas, tá? Várias vezes nos exercícios anteriores. Então dá uma olhada lá se você ficou com dúvida. Que é a mesma coisa, né? Ó, é a mesma coisa. Então, de fato, as duas respostas que precisam ser marcadas aí são essas. Legal. Próxima pergunta. E última, né, do teste. Selecione a expressão equivalente a essa aí, ó. A menos 3. Então vamos lá. A elevado a menos 3 dividido por b ao quadrado, dividido por b ao quadrado, tudo isso elevado a 4. Selecione a expressão equivalente e uma resposta apenas, não é? Então, vamos pensar aí a respeito disso. Bom, isso aqui é uma potência de um quociente, não é? E isso tem como resultado o quociente das potências, né? Então a gente vai ficar assim, ó. A menos 3 elevado à quarta dividido por b ao quadrado
elevado à quarta. Então aqui a gente tem potência de potência e potência de potência. Como é que a gente faz? Mantém a base e multiplica os expoentes, mantém a base e multiplica os expoentes. Olha só, igual, igual. Dá uma olhada nas respostas. Bom, tem três respostas possíveis, não é? Uma tá B sobre A, com seus respectivos expoentes aqui, né? Se fosse escrever isso aqui B sobre A, como é que ficaria? Ó, B em cima. Aqui era mais 8, virou menos 8. E joguei o A menos 12 aqui para baixo, só que agora eu tenho que trocar o sinal do expoente. Tá? Se fosse dessa forma, seria assim, é igual, mas não é o caso. Aqui, B sobre A, o expoente deveria ser o mesmo, né, para a gente poder escrever assim. E se jogar tudo para baixo, né? Vamos colocar aqui, ó. Então, deixo 1 em cima, aí a gente vai ficar com o A 12, que já estava lá, né? Vezes quem? Vezes o B a menos 8, se eu colocar aqui embaixo, eu tenho que trocar o sinal do expoente, certo? Então, é isso que está lá? 1 dividido por A 12 vezes B a oitava. É isso aí, tá? Então, essa daqui é a resposta certa. Vamos verificar. Com isso, a gente termina esse questionário. Bons estudos para vocês.